Reviravolta na história de um crime que envolveu um promotor de justiça. Há 13 anos, ele atirou em 2 jovens e um deles morreu. Na época, o promotor foi inocentado num julgamento muito especial por ter o chamado foro privilegiado. Agora, surpresa! O promotor terá de enfrentar o júri popular. Felipe é um sobrevivente. Ele foi um dos baleados pelo ex-promotor de justiça, Thales Schodel. Porque quando eu senti o primeiro tiro, eu lembro muito bem o gosto de pólvora na minha boca. O Felipe tinha 24 anos. Ele estava com um amigo, Diego Mendes Modanês, também da mesma idade. Os dois eram jogadores de basquete e foram baleados a queima-roupa pelo promotor de justiça. Felipe resistiu a 4 tiros. O amigo Diego morreu na hora. Conhecido como Diego Pira, ele era o filho mais velho de Fábio Pira, jogador que defendeu a seleção brasileira de basquete na década de 80. Para mim foi ontem. Não faz 13 anos, 14 anos. Foi ontem. 14 anos após a morte do jogador de basquete Diego Pira, uma reviravolta no caso reacende na família a esperança por justiça. Quer dizer, Sônia, tanto tempo depois, você esperava que isso pudesse acontecer a essa altura? Não mesmo. 30 de dezembro de 2004, véspera de Réveillon, Riviera de São Lourenço, litoral norte de São Paulo. O então promotor de justiça Thales Schodel, com 29 anos, foi buscar a namorada Mariana Bartoletti, de 19 anos, que participava de um luau. Ele foi para a casa de um conhecido na Riviera de São Lourenço, tirou a roupa, colocou um chinelo havaiana, uma bermuda bege, uma camiseta preta, colocou um revólver na cinta, carregado uma 9mm e ainda um pente também de 9mm. Ou seja, alguém que vá para a praia nessas condições é uma condição incompatível para um promotor de justiça. Segundo testemunhas, quando chegou ao luau, Thales teria visto os 2 jovens conversando com Mariana. O promotor alegou que os rapazes estavam assediando a namorada dele. Eles começaram a discutir. Thales então sacou a arma e fez 14 disparos. 2 tiros atingiram o peito de Diego, que morreu na hora. Felipe foi atingido por 4 tiros. Hoje, com 34 anos, ele trabalha como cozinheiro e está prestes a ser pai do primeiro filho. Ele mostra as marcas dos ferimentos. Onde que atingiu esse tiro? No meu peito. Que até hoje tem. E aí depois no braço, que saiu. Tem na perna, também transpassou. E mais uma outra que também no peito, que tem até hoje, está no fígado. Você levou 4 tiros. 4 tiros. Felipe sempre negou o assédio e explica que Thales estava furioso com a moça. Ele puxava pelos punhos dela e ela meio que travando ele e ao mesmo tempo um pessoal ao lado meio que discutindo com ele. Aquela troca de xingamentos, né? Por estarmos próximos, ele achou que estávamos junto com esse pessoal. E começou a nos xingar. Eu falei, cara, meu amigo, vai pra casa, cara, nem sei, não tô mexendo com a sua namorada, nada disso. Ele, não, e xingando. Ele sacou a arma, apontou pra gente, foi tudo muito rápido. Felipe lembra que ficou desesperado ao perceber que tinha sido baleado. Eu lembro de eu meio que caminhando, correndo, não sei, meio já zonzo, e que na hora que eu olhei pro meu peito e aí eu vi, eu já sabia que eu tinha tomado, mas aí que eu vi, assim, jorrando sangue do meu peito. Minha camiseta, que era um azul claro, ela tava, tipo, roxa, negra. E aí, eu acho que na hora que eu olhei, eu meio que dei uma queda de pressão, digamos assim. E aí, desmaiei. Naquela mesma noite, Bruno, o irmão, e Dona Sônia, a mãe de Diego, receberam por telefone a notícia de que o rapaz tinha sido baleado. Só escutei assim o Bruno falar, tiro, meu irmão levou tiro. Aí eu já pulei, tiro, e já eles não falam, né, direito, eles não dão a notícia certa no telefone.
Aí descemos correndo para a praia. Aí quando nós chegamos no hospital, que deram a notícia que ele tinha falecido, que o corpo já estava no ML. Acabou meu chão, perdi minha vida. O promotor foi preso em flagrante na mesma noite do crime. Ficou menos de 2 meses na cadeia. Quando cometeu o crime, Thales era promotor de justiça substituto há 1 ano e 3 meses, na cidade de Iguape, também no litoral de São Paulo. Em 2005, ele foi denunciado por homicídio qualificado e tentativa de homicídio. Poderia ser condenado a uma pena de 6 a 30 anos de prisão. Mas, por ser promotor, o julgamento foi feito em um foro especial. Thales foi absolvido por decisão de desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo, que, na época, entenderam que o promotor agiu em legítima defesa. Os 25 desembargadores do órgão mais importante da Justiça o absolveu por unanimidade. Evidentemente, é uma decisão que fala por si só, né? A sentença revoltou a família das vítimas. Você tirou a vida do meu filho, cara. Você acabou com a minha vida, com a minha saúde, com a saúde da minha família. Para mim foi ontem. Eu sinto o cheiro dele, eu sinto a falta dele, o abraço dele, o beijo dele, eu sinto tudo ainda. Em 2008, o Conselho Nacional do Ministério Público exonerou Thales do cargo de promotor. O Conselho concluiu que ele não deveria estar armado naquele local. A defesa tentou reverter a decisão 3 vezes junto ao Ministério Público, sem sucesso. Só depois, então, recorreu ao STF, Supremo Tribunal Federal, para tentar revogar a cassação do cargo do promotor. Enquanto isso, Thales retomou a vida profissional como advogado. Nesses anos todos, não é, se dedicou a estudar, não é autor de várias obras jurídicas, não é? Advoga, não é? E segue o caminho dele na medida em que uma porta se fecha, a outra abre. 10 anos se passaram e esta semana, uma decisão do ministro do STF, Dias Toffoli, provocou uma reviravolta no caso. O ministro confirmou a cassação do cargo de promotor e anulou o julgamento que tinha absolvido Thales por unanimidade. Isso significa que Thales vai ser julgado novamente, desta vez por um júri popular. Na decisão, o ministro determinou que seja o recorrido submetido a julgamento pelo tribunal do júri competente para a causa. É uma decisão que abre um precedente muito grande. Primeiro, porque ela teve 3 consequências. Ela não vitaliciou, não permaneceu o promotor, expulsou o promotor. Em segundo lugar, anulou uma decisão de um Tribunal de Justiça que julgou por unanimidade os 25 desembargadores. Então ele será julgado agora pelo Tribunal do Júri da comarca de Bertioga. O Domingo Espetacular tentou ouvir o ex-promotor, mas ele preferiu não comentar a decisão nem gravar entrevista. O advogado de defesa disse que vai recorrer. Não é causa finda, problema findo. É uma decisão que nos trouxe surpresa. Já o advogado de acusação comemorou a decisão do ministro. Agora sim, lá no Tribunal do Júri, nós teremos condições firmes deles saberem o que de fato aconteceu. Na visão dos jurados, que moram na cidade, que vão à praia, que deixam seus filhos lá. Para esse professor de Direito Constitucional e de Direitos Humanos, essa reviravolta no caso, 10 anos depois, foi surpreendente. Nós temos um caso complexo, inédito, e agora, isoladamente, o Toffoli concede à sociedade a oportunidade de poder julgar esse promotor. Ele perdeu a proteção que tinha até então. Felipe, o sobrevivente e melhor amigo de Diego, ficou muito feliz com a anulação do julgamento. Trazer o mínimo de justiça para o Diego, porque eu tô aqui. Né? Por mais que tenha acontecido algo comigo, eu tenha sofrido, é um cara que era um irmão para mim,
A data do júri ainda não foi marcada. Na casa da família de Diego, todos acreditam que agora a justiça será feita. Foram tantas audiências e ora ele ganhava, ora ele perdia, ora o Ministério Público efetivava ele como promotor, vitaliciava, ora voltava atrás. Agora ele é um cidadão comum, ele vai ser julgado como um cidadão comum. E eu vou estar lá para olhar nos seus olhos. Demorou, mas vai ter justiça, eu creio que vai ter. Ele não vai sair assim, livre dessa não, ele vai pagar,